E eu acho curioso que tantos clientes que me perguntavam assim, que veterinário é que me recomenda? E eu aprendi muito cedo a responder, olha, quer que eu lhe recomendo ou quer saber onde é que eu levo os meus cães? Que para recomendar eu não recomendo, mas posso dizer onde é que eu levo os meus. Cheguei a receber uma urgência que o homem veio de Braga até Oeiras, ou seja, o senhor telefonou para vários sítios, obstruído com cálculos na uretra, não é? E o senhor aflito veio de Braga até aqui, até veio tirar a Oeiras para fazer uma urgência. Se o teu cão falasse, o que é que ele diria? Acho que teve uma boa vida. Dá-me de comer. Só penso em comida. Eu, particularmente, era muito focado na parte científica, em acertar os diagnósticos, fazer tudo bem, em não falhar. E há um dia, que nunca mais me esqueço, que havia uma senhora que tinha um cão com leishmaniose. A senhora entrava, bom dia, e dava a injeção. Ao terceiro dia, a senhora vira-se para mim e diz assim: olha, doutor, desculpe lá que me diga, mas gostava-lhe alguma coisa, perguntar-me como é que o meu cão tem passado. Essa senhora deu-me uma lição. E aí mudei completamente a minha forma de fazer clínica. Foi um marco para mim. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Pelo Sim, Pelo Não. Hoje vamos abordar um tema que interessa a todos aqueles que têm mascotes no seu dia-a-dia, na sua companhia, na sua família. Estamos a falar, obviamente, das questões médico-veterinárias, estamos a falar de uma referência que é local, nacional, ibérico e europeia. Obviamente, estamos a falar da Vetoeiras, o Hospital Veterinário por excelência. Vamos tirar conversa os responsáveis máximos deste local e vamos também visitá-lo por dentro e vamos ver como é que as coisas acontecem. Por isso, venham daí connosco neste episódio incrível. Fizemos-nos à estrada e levámos o nosso estúdio até Oeiras e com um objetivo muito claro: ir ver de perto onde patas, caudas e bigodes entram em modo prioridade. Pelo caminho, entre curvas e movimento, aproximamos-nos de um universo onde todos os segundos contam e onde cada mascote importa. Fomos recebidos pelo Dr. Luís Belo, que nos abriu as portas e nos guiou por dentro das instalações. Entre corredores, equipas e tecnologia, percebemos rapidamente o nível de exigência e dedicação que aqui se vive. Mas mais do que ver, quisemos ouvir. Sentámo-nos à conversa com quem dá vida a este hospital, o Dr. Luís Chambelo e o Dr. Rui Ferreira de Almeida. Obrigado desde já por terem aceito aqui o convite. E eu não sei muito bem por qual de vocês é que eu vou começar. Começas para o mais velho. Começo para o mais velho, exatamente. Fez anos primeiro, embora a diferença seja muito pouca. Mas eu estou convosco há 30 anos nesta profissão de lidarmos com os animais, cada galo no seu poleiro, nunca melhor dito, não é? Luís, conta-me um bocadinho como é que foi o teu crescimento com os animais, desde quando, o porquê, essa paixão. Bom, pergunta difícil, porque não tenho bem a certeza. Mas eu acredito que seja por influência familiar. Eu não tenho nenhum familiar veterinário, mas tenho família alentejana. E, portanto, tínhamos vacas, tínhamos ovelhas, tínhamos... Portanto, eu passava as férias todas no Alentejo, ajudava, isto hoje em dia pode parecer estranho para muita gente, mas ajudava nas matanças, é o que é a história da nossa vida. Faz parte da nossa vida e isso desde pequenino. Portanto, eu acho que fui atraído um bocadinho por essa fantasia de viver no campo, trabalhar no campo. Aliás, eu comecei a trabalhar em vacas de leite, curiosamente. Sim, portanto, eu comecei em animais de grande porte. Uhum. E, portanto, vem daí. Só pode vir daí, porque eu desde miúdo disse que queria ser veterinário. Portanto, não vejo outra razão que não seja esta. Passado quanto tempo é que passaste para os animais de pequena? Eu diria 3 anos. Um bocado desencaminhado pelo Rui. Rui, tu não tiveste com animais de grande porte? Não. No meu caso, a minha paixão, se houver um início, foi... eu morava no Estoril, mesmo junto à Marginal, e embora eu nasci em Luanda, e vim para cá com 8 anos, e depois fui viver para o Estoril. Eu lembro-me que em Luanda tinha tido um gato chamado Faísca, mas enfim, as memórias, sei que era um gato branco, não me recordo muito mais. Quando fui viver para o Estoril, um dia há uma gata que aparece atropelada na Marginal, porque ali apareciam muitos animais que atravessavam às vezes a Marginal e eram atropelados. Então a gatinha tinha um rabo praticamente decepado, e eu peguei na gata
e com os meus 12 anos, e levei a gata, baixava a descer a rua e havia um veterinário, como eram muitos veterinários antigamente, consultório minúsculo, quase num vão de escadas, e o senhor já era um idoso, mas tratou da gata, amputou-lhe a cauda, e eu fiquei um bocado fascinado com aquilo, e acho que vem daí o meu gosto de querer ser veterinário, basicamente. E vocês, na realidade, foram colegas de liceu? Fomos, nunca da mesma turma, estávamos em turmas diferentes, conhecemos pai desde os 15 anos e eventualmente jogávamos futebol no pátio da escola. E entretanto, depois calhou, sem sabermos, íamos os dois para a medicina veterinária. O Luís entrou um ano, porque eu tive um ano à espera para entrar. E entretanto, como ele era um excelente aluno, eu ia lá buscar os apontamentos a casa e tinha a vida um bocado facilitada, não é? Nunca fui tão bom aluno como ele, mas efetivamente deu-me bastante jeito na altura os apontamentos. Cada início de ano era sempre, olha o que há para este ano agora. Vocês, em termos das histórias e das memórias que têm antes de seguirem nesse contexto profissional da área veterinária, há memórias dos vossos animais, dos vossos pets que vos marcaram e que traz ainda com alguma nostalgia convosco? Eu tenho a memória de um pastor alemão que tive, que era o Ziban, era o Seat alemão, mas ele vivia no Alentejo, eu vivia cá. Mas lembro muito bem de ir buscá-lo ao criador, levá-lo no carro, tinha a manchinha preta na língua dele, nunca mais me esqueci desse, e era o meu cão, basicamente. E tu lembras-me bem dele? Basicamente foi essa gata. Não tive mais animais de estimação. Entretanto, o nosso percurso é engraçado porque eu comento com o Luís estava a fazer medicina de grandes animais, eu ia cumprir serviço militar, mas entretanto disse ao Luís que se houvesse algum trabalho que aparecesse antes de eu ir cumprir serviço militar, para ele me avisar. E por uma coincidência, uma ex-colega do Luís de curso, que trabalhava numa clínica em Cascais, do ICEU, e houve a oportunidade de eu ir para lá. O que aconteceu depois foi exatamente o contrário. Quando eu vou para a tropa, essa clínica em Cascais precisava de um veterinário, não é? Eu, nessa altura, lembrei-me do Luís. E então desafiei-o a fazer medicina de pequenos animais. E lembro-me de pegar num índice nacional terapêutico daqueles antigos, porque hoje estas coisas já não existem, claro, não é? Porque é tudo digital, não é? Mas era uma coisa assim, pai, deste tamanho, e rabiscar aquilo tudo com notas e com doses e dos medicamentos e pronto, para lhe dar alguma orientação. Também não era preciso muita, porque ele é bom, não é? Mas foi a altura dele me dar os apontamentos dele. Foi engraçado, foi uma devolução, quer uma devolução de trabalho, quer uma devolução enfim, dos apontamentos. Foi interessante. Sim, por causa disso. A realidade de grandes animais é muito diferente de pequenos animais, muito diferente. E eu tinha que entrar no mundo animal. No mundo de pequenos animais. Foi engraçado até porque o Luís trouxe para cá, na altura, ali uma técnica de resolução de deslocação do abdominal que ninguém fazia, um toggle pin, ou seja, qualquer coisa que ele, mesmo nos grandes animais, ele investiu bastante, e esteve em Cornell, nos Estados Unidos, e a fazer um estágio, e permitiu-lhe trazer, mesmo para grandes animais, umas técnicas inovadoras, e depois... Enfim, hoje é o ortopedista que toda a gente conhece com novas técnicas. E era aí que eu também queria chegar. Há um aspecto que eu acho que se diferencia, creio eu, da maior parte das parcerias de veterinária que existem, ou pelo menos do meu conhecimento, que é vocês, colegas de liceu, colegas de curso, são ambos veterinários, entram e fazem sociedade, crescem com um projeto de renome internacional, são referência na vossa área, são família, vivem ao lado um do outro, são padrinhos de casamento. Quer dizer, eu acho que este nível de cumplicidade, de parceria, de intimidade, de amizade, de família que vocês são, não se deve encontrar. Somos completamente diferentes. São completamente diferentes. Eu acho que realmente vocês são duas peças de um puzzle que não deve haver muitos. A Vetoeiras há 3 anos passou a pertencer à IVC Evidência, não é? Nós continuamos com diretores clínicos e somos responsáveis, evidentemente, pela parte clínica e pela direção clínica do hospital,
mas nós éramos a sociedade mais antiga em Portugal. Nós chegámos a fazer 30 anos como sócios e não há história de uma sociedade em medicina veterinária que eu saiba, pelo menos, que tenha tido essa longevidade. Incrível. Não é? Bem, eu também tenho um defeito, que é gosto de juntar pessoas, gosto de juntar amigos. Acabamos de viver no mesmo sítio, também somos vizinhos, exatamente, no mesmo exatamente. condomínio, porque eu procuro juntar as pessoas de quem gosto, não é? Numa altura em que se falou por causa das eleições dos facilitadores, eu sou um facilitador de amigos. Não é mau. É bem bom. Antes assim, não dá tanto dinheiro, mas pronto. Mas traz outras coisas boas. Exato, não é? muito melhores, muito melhores. Saímos por momentos da conversa e vamos ao terreno ver isto acontecer. Perceber na prática aquilo de que falámos. Viemos então verificar e ver hoje o Hospital Vetoaras. Aqui, depois de passarmos a sala de espera, estamos a encaminhar-nos para este corredor. Isto é um hospital incrível, tem quase 800 metros quadrados e vamos falar assim baixinho, porque não deixamos de estar num hospital veterinário. Venham daí. Para além de tudo aquilo que já vimos, temos aqui um consultório onde fazemos aqui parte da ecografia. Isto é um trânsito gigante neste hospital, vamos conhecer um bocadinho mais, vamos entrar aqui na zona onde fazem aqui algumas cirurgias aqui de tecidos moles, inclusivamente, limpeza de dentes e alguns tecidos mais sujos. Andem, venham. Olá, Paulo, vais para a cirurgia. Vamos passar agora para a zona dos internados. Vamos fazer pouco barulho, aqui o pessoal está todo a ter cuidado. Não vamos fazer muito barulho, vamos só ver uma equipa gigante de enfermeiros que estão a tratar dos animais que estão internados, desde os gatos, passando aos cães. E estamos aqui mais numa sala de internados, aqui com cães. Portanto, mantemos aqui o silêncio, eles estão a ser tratados. Este acabou de acordar agora na anestesia. Coitadinho, ainda está meio a dormir. E podemos dar continuidade aqui aos que são maiorzinhos. Temos aqui o Keeper e o Lucky. Não é Lucky? Portanto, nós viemos aqui só para vos dizer que, pelo sim, pelo não, convém saber que este espaço, com quase 800 metros quadrados, com 50 profissionais todos os dias, 24 horas por dia para trabalhar e cuidar do melhor amigo, reparem, são taques por dia, são blocos operatórios a funcionar a fogo para que tudo fique em condições. Isto é o espaço onde, na área metropolitana de Lisboa, os donos dos cães, dos gatos, de vários animais vêm aqui para serem prestados o melhor serviço. E agora chega de estarmos aqui e bora lá voltar para a conversa. Neste vosso percurso, Vetoaras, portanto já faz 30 e... Agora o nome, 33 anos. Começámos em 93. 63. 20 de setembro, não é? Começaram 20 em Oeiras. 20 de setembro. De 93. E eu lembro-me e tive a oportunidade e sinto-me lisonjeado também de certa forma por ter acompanhado o vosso percurso e eu acho curioso que tantos clientes que me perguntavam assim, porque eu sempre senti que eu deveria estar um bocadinho afastado daquilo que seriam as minhas opções enquanto profissional, quando me perguntavam: "Ó Miguel, que veterinário é que me recomenda?" Porque isto é sempre Claro. é tendencioso, não é? E eu aprendi muito cedo a responder: olha, quer que eu lhe recomendo ou quer saber onde é que eu levo os meus cães? Porque são duas respostas diferentes. Porque para recomendar eu não recomendo, mas posso dizer onde é que levo os meus. E portanto é um bocadinho por aqui. E de facto tive a oportunidade de poder, creio eu, escolher os melhores.
e isto não é estar a meter aqui nenhum Na tipo altura de também doce. havia poucos, pronto. Era Não, havia muitos na mesma. Estou a brincar. E de facto a oportunidade que eu tive de poder andar com a carrinha e com os clientes em tantos permitiu-me Claro, fazer sim. e ter um processo de escolha. Acredito que muitos das pessoas que normalmente quando iniciam a ida ao veterinário acabam por se fidelizar normalmente e não vão estar a picar o ponto em muitos para ver, a não ser que haja uma segunda opinião ou por aí fora. Mas eu tive essa oportunidade durante estes anos de profissão e de facto acho que a minha opção por vocês foi a mais acertada, como se pode comprovar com o vosso caminho, com o vosso mérito e com aquilo que vocês têm conseguido, cada um na vossa área. Portanto, o Luís está na área da ortopedia, mais focado na área da ortopedia. Sim. De há quantos anos desta parte? Olha, nós somos de uma época, eu e o Rui, em que não se falava muito da especialidade. Nós éramos generalistas e fomos generalistas durante muitos anos. E bem, acho que nos fez bastante bem. Aprendemos muito, conhecemos várias áreas, conhecemos várias condições clínicas que nos ajudam a ser melhores veterinários, basicamente. Mas a partir de certa altura, o Rui enverdou no caminho dele e eu comecei a enverdar no meu, e o meu, sinceramente, eu comecei por vários. Fiz reprodução, depois fiz cardiologia, depois, sei lá, eu fui experimentando. Mas aquele que me cativou mais, efetivamente, a partir de talvez de 96, 97, 2000, talvez o 2000 seja a viragem, foi mesmo a parte da ortopedia. E hoje em dia és de facto um nome que sobressai. É assim, hoje em dia tenho a felicidade de ter uma equipa grande à minha volta que faz tudo o resto e que me permite dedicar-me ao que eu mais gosto, que é ortopedia e alguma neurologia. Não sou um clínico de neurologia, mas faço cirurgia de neurologia. E isso é muito bom. Até porque, permite dizer-me isto até há 4 ou 5 anos, eu hoje em dia consigo ter o horário completamente preenchido só com esta área. Pronto, tenho muita referência, tenho muito animal que vem de fora, para ouvir a minha opinião. Isso permite-me dedicar a 100% a esta área. E tu, Rui, tu seguiste Repara uma coisa, outra especialidade? Sim, eu gosto sempre de contar um bocadinho a história da Vetoeiras, porque a Vetoeiras, a primeira clínica foi num espaço bastante pequeno, tinha 80 metros quadrados, só para verem hoje tem quase 700 metros quadrados, é muito diferente, não é? Eu costumo dizer quase que a nossa clínica era o tamanho do nosso zona de hospitalização. Sim. Hoje em dia. E de facto, eu acho que há um momento-chave na nossa história, quando fomos os dois, que é uma história engraçada, fomos os dois ao primeiro Congresso Mundial. E o primeiro Congresso Mundial acontece em Viena da Áustria e acontece no Palácio do Hofburg, que é uma coisa... ver um congresso ali dentro, aquilo foi tudo imponente para nós. Claro. Aliás, como podem imaginar, não havia cá meios digitais e chegávamos ao aeroporto, não tínhamos quarto nem nada, então calhou-nos, fomos dormir para um quarto, não era um quarto, uma checa, não é? Okay. Que tinha uma cama de casal, pronto. Teve que ser, não é? E ficámos um bocado deslumbrados, não é? Com o potencial que havia na medicina veterinária. Isso foi em 91. Em 91. E quisemos, desafiámos o dono da clínica onde estávamos em Cascais para fazer um projeto em conjunto, por razões várias. Ele teve receio se calhar em avançar, porque estava estabelecido, e nós acabámos por fazer a Vetoeiras com um projeto na altura como iniciativa local de emprego, não é? E decidimos fazer urgências, quase ninguém fazia. Na altura só o Dr. Marcos de Almeida na Várzea de Sintra que fazia urgências, não havia urgências. E então decidimos, para fazer isso, mais uma vez não havia telemóveis na altura, tínhamos um restaurante ao lado e decidimos ficar a dormir uma semana, só para verem o nível de sacrifício que nós tínhamos e de resiliência, não é? Nós dormimos uma semana sim, uma semana não, cada um de nós num quartinho minúsculo, com um duche pequeno. Eu lembro-me disso. Pronto. E fazíamos urgências sozinhos, à vez, durante uma semana inteira, íamos comer ao restaurante ao lado porque o telefone encostado à parede podia tocar. Na recepção. Não é? Na recepção. E até uma história engraçada, nós tínhamos um duche pequeno e eu como não sou uma pessoa que prima muito pela pontualidade,
eu dizia à única recepcionista que tínhamos, quando chegasse o primeiro cliente, para ela bater à porta, eu tomar um dos rápido. Que o Luís uma vez diz: tu és o único gajo que eu conheço que dorme no trabalho e és capaz de chegar atrasado. Portanto, foi curioso, eu ainda hoje me ria à brava com isso, não é? E de facto o espírito que tínhamos, porque fazíamos um bocado de tudo, não é? Deu-nos muita. E deixa-me dar um pormenor. Tu dormias assim. lá e no dia seguinte ias trabalhar. Ias trabalhar. Aos dias dormias, outros dias não dormias, Claro. né? Dependia do que acontecia. E no dia seguinte íamos trabalhar. Mas eu lembro-me que já nessa trabalhávamos. altura vocês tinham muito trabalho. Tínhamos que manter o trabalho Miguel, fora da clínica cheguei também. a receber uma urgência que o homem veio de Braga. De Braga até aqui, até Oeiras, ou seja, o senhor telefonou para vários sítios e ninguém era um cão, lembro perfeitamente, era um cão pequeno A obstruído com cálculos na uretra, não é? E o senhor aflito veio de Braga até aqui, até vir ter a Oeiras para fazer uma urgência. Portanto, houve uma altura que depois, efetivamente, acontecem 2 ou 3 episódios, porque às vezes também para amenizar um bocadinho isto, lembro-me de 2 episódios ocorridos na Vetoeiras com animais. Um dia estava a passar para cima e vejo uma senhora sentada com um animal no colo, que eu não me apercebi. E, entretanto, vão-me chamar lá acima e a senhora tinha uma ratazana no colo. Mas não eram as ratazanas pets que hoje se vendia. Era uma ratazana que vês na rua, não é? Grande. E a senhora estava aflita. Então o que é que tinha acontecido? A senhora tinha atropelado a ratazana. Isto estamos a falar há 30 anos atrás. Apanhou a ratazana e levou em cima da mesa e disse: doutor, salve-a. A ratazana estava quase morta, não é? Porque estava a dar as últimas respirações. Ao que a senhora diz: por favor, doutor, salve, faça-me respiração boca a boca, não é? Eu nessa altura entendi os limites da minha profissão. Pronto, por muito que gosto de animais, não poderia ser assim, mas enfim, lembro-me, o que é que eu me lembro mais? Os clientes dão-nos lições muitas vezes e os próprios animais dão-nos lições. Eu lembro-me que ao princípio as coisas não são tão bonitas como parecem, não é? Eu particularmente era muito focado na parte científica, em acertar os diagnósticos, em fazer tudo bem, em não falhar. Isso às vezes cria-te uma falta de empatia e de comunicação com os clientes, não é? E isso é uma parte muito importante da nossa profissão. E há um dia, que nunca mais me esqueço, que havia uma senhora que tinha um cão com leishmaniose e a senhora todos os dias, acho que tinha sido o Luís, tinha feito o diagnóstico e ia todos os dias fazer um tratamento injetável para dar uma injeção de cantimo ao cão. E eu era cordial, a senhora entrava, bom dia, e dava a injeção e pronto. E ao terceiro dia a senhora vira-se para mim e diz assim: olha, doutor, desculpe lá que me diga, mas gostava-lhe alguma coisa, perguntar-me como é que o meu cão tem passado. Essa senhora deu-me uma lição. E aí mudei completamente a minha forma de fazer clínica. Foi um marco para mim. Hoje em dia, o crescimento, chegaram até aqui, onde é que se vê daqui a 5 anos? Boa pergunta. Na Tailândia. Todos nós. Não sei. Eu gosto muito do que faço em termos de dia-a-dia. Gosto bastante. Olha, acabei de fazer uma cirurgia que é a segunda vez que eu faço. E, portanto, eu vou arranjando coisas novas para me entreter. Porque sinto que consigo ainda fazer muita diferença nessa área, pelos animais. E, portanto, vejo-me a fazer perfeitamente ortopedia. Provavelmente, se calhar, eventualmente reduzir o ritmo de trabalho, para me dedicar mais tempo também a miúdos, à família e outros hobbies. E esta vossa parceria ou joint venture, enfim, com o hospital, com o grupo, trouxe-vos realmente um maior crescimento e se calhar vocês também fizeram um aporte também ao grupo, com certeza. Como é que... É assim, eu acho que o crescimento da Vetoeiras é um crescimento natural e tem muito a ver com a equipa, não é?
Eu costumo dizer, tu podes substituir tudo. Há sempre alguém que pode ter um equipamento melhor do que tu, há sempre alguém que pode ter umas instalações mais bonitas. O que as pessoas não conseguem imitar, até podem fazer os mesmos cursos, mas não conseguem imitar a tua qualidade técnica, não é? Aquele piquinho, aqueles 3, 4, 5% que fazem a diferença, e sobretudo a maneira como tu lidas com os clientes, não é? E com a tua própria equipa. Eu acho que o crescimento deve-se a uma forte motivação da equipa, não é? É nas pessoas sentirem que têm uma missão, não é? E que eu tenho orgulho em dizer que as pessoas que estão no Vetoeiras gostam genuinamente dos animais, e neste mundo às vezes que atravessamos, que há tanta necessidade às vezes de sinalização de virtude, das pessoas criticarem tudo e mais alguma coisa, e que às vezes os veterinários são os mercantilistas e que só querem dinheiro. Isso não é todo verdade, não é? Porque eu vejo-os todos os dias, muitas vezes a sofrer com cada caso que não conseguem ajudar. Eles genuinamente gostam dos animais, não é? Sabia que o chocolate e as uvas são perigosos para os cães? Pois é. Segundo a comunidade médico-veterinária, o chocolate contém substâncias que afetam diretamente o coração e o sistema nervoso, podendo provocar vômitos, tremores e, em situações mais graves, consequências fatais. Já as uvas e também as passas podem causar insuficiência renal aguda, mesmo quando ingeridas em pequenas quantidades. Pelo sim, pelo não, convém saber. Poucas pessoas sabem, mas muitas também sabem, que a classe veterinária é aquela classe profissional com maior índice de suicídio. E eu acho que era importante abordarmos este tema porque gostava que vocês, enquanto profissionais, não sei se eventualmente já tiveram colegas vossos que, enfim, tenham tido esse fim, mas que trouxessem também um pouco... Infelizmente sim. A resposta ao teu comentário, infelizmente sim. Eu entendo, repara, isto tem muitas nuances que eu não conheço. Essa realidade da estatística, há muitas nuances que eu não conheço, não é? Em termos de outras profissões e as razões pelas quais as pessoas fazem isto. Não sei. O que eu sei é que a nossa profissão é muito exigente em termos de cansaço físico, cansaço psicológico, a frustração, às vezes não conseguimos resolver problemas dos animais, e isso traz para muitas pessoas e levam para casa um lado muito pesado, psicológico e de negativismo, que eu acho que há pessoas que não sei. Repara, Miguel, eu acho que o suicídio já é uma coisa extrema, porque há muitas pessoas a sofrer diariamente com isto, a sofrer com ansiedade, a sofrer com burnout. Não são só os veterinários, são os veterinários, os enfermeiros. Eu orgulho muito da equipa de enfermeiros que a Vetoeiras tem, são os auxiliares e os recepcionistas, porque muitas vezes as pessoas, devido até ao forte grau de empatia que têm, não é? Porque se colocam no lugar das outras pessoas, sofrem porque elas ou não têm dinheiro para tratar dos animais, ou porque, enfim, aquele caso é impossível de resolver, ou seja, há quase uma incorporação do sofrimento de várias pessoas que contactam todos os dias connosco, não é? E como eu digo, desde a recepção aos enfermeiros aos médicos, não é? Isto traz uma carga emocional e um burnout muito intenso, não é? E portanto, o suicídio é um extremo, não é? Claro. Porque muitas vezes é um sofrimento constante, e nós não podemos esquecer que os veterinários são pessoas como outras quaisquer, e que em casa terão os outros problemas familiares, económicos, como as outras pessoas têm, não é? Só que gerou-se um bocado este sentimento, não sei porquê, de repente, em que há uma obrigação dos veterinários em salvar aqueles animais e até custear o tratamento daqueles animais, porque senão são os interesseiros, não é? Ou porque são... E isto traz um ónus, cria muita pressão às pessoas, não é? E às vezes é muito complicado lidar com isto. Cada vez mais se fala nisto e cada vez mais existem linhas de apoio, existem inclusivamente congressos ou palestras sobre esta questão da saúde. Vocês vivem um bocadinho aquela mental. máxima de que se correu tudo bem numa cirurgia, graças a Deus, se correu tudo mal, é culpa do veterinário?
Normalmente não é Não, essa a não. máxima. Não. Nem sequer conheço essa máxima. Não. Pronto. Normalmente a culpa é do animal. E agora que também queria, há bocadinho estavas a falar no custear, que quase que havia uma necessidade de custear as situações. E vamos aqui a um ponto, se calhar não sei se é sensível, se não, que é a parte dos seguros. O seguro animal tem crescido muito nos últimos anos, em termos gerais. Como é que vocês têm sentido essa ligação das pessoas que estão a tirar proveito dos seguros? Os seguros valem a pena, trazem benefício para quem os usa, trazem benefício para os hospitais, têm sentido que os animais têm ganho alguma coisa com essa junção de fatores de interajuda? É assim, eu acho que os seguros, sobretudo os seguros de reembolso, porque, vamos já ver, nós temos. Há uma diferença grande entre a medicina humana e a medicina animal e tem a ver com escalas, não é? Portanto, a economia de escala é muito importante. Evidentemente que a medicina humana, os seguros são quase todos, ou praticamente todos, de seguros de rede, não é? Tu pertence a uma rede e pronto. E nas outras poderás ter alguns descontos. Em medicina veterinária tenta-se fazer seguros de rede, mas como não há essa economia de escala tão grande, não é? É difícil estabelecer um preço justo para que justifique o volume, esse preço que as seguradoras querem dar aos veterinários, não é? Por ato clínico, não é? Porque tu não tens essa dimensão. Então funcionam melhor, no meu entender, porque nós não pertencemos a nenhuma rede, a Vet escolheu não pertencer a nenhuma rede, mas sim ter. E tem muito gosto às pessoas que fazem os seguros por reembolso, ou seja, em que basicamente tu tens um acidente ou uma coisa qualquer, faz um relatório e depois é comparticipado pelo seguro, dependendo do tipo de seguro que as pessoas têm e do valor do Mas anual. Cada vez mais uma procura. As pessoas mais informadas têm seguros e eu penso que justifica e que é um excelente instrumento. Acho que até faz falta. O que eu acho nos seguros ainda são um pouco talvez imaturos nesse caso, é que ao fim e ao cabo o menu está curto, ou seja, eu acho que porque há raças que têm patologias características, não é? E muitas vezes isso podem ser excluídos dos seguros ou pela idade, a partir dos 10 anos. E eu acho que cada vez mais é preciso fazer seguros mais à la carte para as pessoas, porque as pessoas têm um maior risco, não é? E o animal tem um maior risco, pagam mais, mas tem que dar pelo menos essa alternativa às pessoas. Isso tornaria as coisas um pouco mais interessantes. Mas acho que é uma ferramenta indispensável para ajudar as pessoas, porque o problema muitas vezes é aquele animal que é atropelado, ou que tem uma hernia discal, ou que tem, enfim, um tumor, ou que tem uma coisa inesperada, não é? E que representa uma despesa bastante grande. Porque é preciso nós não esquecermos que a medicina veterinária não é subsidiada pelo Estado. Nós não temos um Sistema Nacional de Saúde, não é? Aliás, porque ao fim e ao cabo ter um cão ou ter um animal é uma escolha, não é? É uma escolha. Nós podemos argumentar, ok, ter filhos também é uma escolha, mas é um bocadinho diferente, não é? Como é evidente, porque em toda a sociedade é construída com base nas gerações futuras, estão a pagar ao fim e ao cabo as que cá estão, não é? Isso nos animais não é? Portanto, é uma escolha não haver. E o que torna, às vezes, as pessoas não têm a percepção dos custos da medicina humana, não é? Porque como é subsidiado e não aparece, e então ficam chocadas às vezes com os preços em medicina veterinária. Claro, o problema é que já se faz medicina veterinária ao nível da medicina humana. É quase um bocado sky's the limit, não é? E então as coisas custam muito dinheiro e elas na realidade custam uma fração do que custam em medicina humana, não é? E portanto o problema é que as pessoas não têm essa ordem de grandeza, não é? Mas aí os seguros de facto ajudam bastante, lá de uma forma indireta vão ajudar as pessoas a preverem as despesas para aquele animal, mas isso acrescenta responsabilização. E queria também, já agora, trazer toda esta situação do grupo
que vos abraçou e que vocês abraçaram o grupo, que está a crescer imenso, não é? Já tem quantos hospitais espalhados? Na Península Ibérica, 140? 140. Por volta de 140. 140. Dos quais em Portugal são... Já não sei, Miguel, eu acho que são Eu para aí diria que 30, 30, à volta de talvez, 30, penso que serão 30, Mas sim. já isso Tenho essa realmente certeza. já envolve um É o maior grupo. É o maior grupo, não é um grupo sueco, é o maior grupo, e eu acho que tem 2.000 e tal, 3.000 e tal. 3.000 e tal clínicas e hospitais por todo o mundo. Caramba. São mais de 55 mil pessoas a trabalhar no grupo. Profissionais de saúde, tanto veterinários, enfermeiros. Enchem um estádio. Inacreditável. Enchem um estádio. Se o teu cão falasse, o que é que ele teria? Acho que teve uma boa vida. Luís, histórias tuas, assim, agora o que é que tens em termos de animais em casa? Agora tenho o barro só. Só Tens tenho o um barro. velhote de 15 anos, um labrador que está com dificuldades, coitado. Locomotoras. Ok. Continua com cheio de apetite, continua a participar na vida da família, mas claro, com limitações. Claro que sim. E se ele te falasse? Dá-me de comer. Só penso em comida. Vocês falam com os vossos cães? Sim, claro, É? claro, tantas vezes. Bem, Miguel, eu agora tenho dois cães dentro de casa, tenho... Tu tiveste um aquário gigante em casa, Tive, não foi? tive um De casal. água salgada, não foi? Sempre foi uma loucura. Sim, tive um aquário, na altura Falavas pensa-se com os peixes que era também? também, e com os corais. Não, absorvia-me imenso dinheiro e imenso Imagino. tempo, né? Porque tinha corais e, enfim, era um aquário de água salgada com 5.000 litros e pronto. Eu adorava fazer mergulho e de maneira que eu costumo dizer que, para além de veterinário, eu devia ter tirado Biologia Marinha porque Ok. gosto imenso. Mas ainda hoje tenho 2 cães dentro de casa, agora 2 cães fora de casa, não é? Fora, entre aspas, que têm acesso mais facilitado ao jardim, e tenho um casal de gatos british que agora tiveram 5 bebês. Pronto. Tive uma família gigante. Sim, e um lá com carpas e mais 2 filhos e E de repente aparece o Rui. Exato. E tu só tens o barro. Só tenho o barro. Ok, pronto. É de facto inacreditável. Espero que tenham a mesma opinião que eu em ver como realmente os animais podem ser tratados num espaço como se fosse quase para humanos. Muito obrigado por terem estado aí. Espero que nos sigam nas nossas redes sociais e já agora, pelo sim, pelo não, vejam o próximo episódio. Até breve.